Vamos falar a real aqui, a real mesmo? Nossa sociedade está tão quebrada que a gente nem percebe mais quando está sendo enganado. Sabe o que a gente chama de cara bacana hoje em dia? Aquele cara que depois de já ter conquistado sua filha completamente, depois de já ter garantido assim um sim dela, vem educadamente pedir sua bênção para você, pai. E todo mundo aplaude como se fosse algo incrível. Ah, que rapaz educado, um verdadeiro cavalheiro. Sério mesmo? É isso que a gente virou? Olha, eu vou abrir meu coração para você. Eu fui esse cara. Ao conhecer a Dalila, minha esposa, hoje, né, minha esposa, eu entrei na vida da família dela, fui chegando de mansinho, sabe, sorrindo, conquistando todo mundo, ganhando espaço e ganhando a confiança, a amizade dos meus sogros. O pai dela, assim, um cara fantástico, um cara incrível, me recebia de braços abertos e me deu muita confiança, muita liberdade para conhecer eles, para passar tempo com a família. E todo mundo sabia que eu estava interessado na Dalila. E também eles sabiam que a filha deles estava interessada em mim também. Então o meu sogro, ele permitiu isso porque ele me achou um cara bacana, um menino de igreja, sabe, boa família, bem educado, estudioso. Na época eu estava terminando a faculdade, mas eu nunca pedi formalmente a permissão dele para conhecer a filha dele. Assim, claro, ficou subtendido, ficou no ar, mas todo mundo já sabia o que ia acontecer. Mas só que o pedido formal, o problema é que, em respeito ao pai dela, esse pedido nunca foi feito. E quando foi que a gente oficializou mesmo o namoro? Só depois que eu já tinha conquistado o coração dela, na palma da minha mão, sabe? Um dia, simplesmente, eu apareci lá para ele com as alianças nas mãos, mostrei as alianças que eu já tinha comprado e praticamente eu só anunciei para ele. Sogrão, seguinte, tá aqui, tá vendo isso? Daqui a pouco vão bater na porta aí, vão tocar a campainha com um buquê e eu vou pedir sua filha em namoro. Pedir em namoro. Piada isso, uma piada. Eu não estava pedindo nada, eu estava comunicando uma decisão que eu já tinha tomado. Claro que eu fiz isso na inocência, na ingenuidade, porque assim, eu não tive um mentor, eu não tive quem me ensinasse esse tipo de valor que todo homem deve aprender. Eu simplesmente roubei o bem mais precioso daquele homem sem ao menos ter assim decência de pedir permissão para ele antes. E por que isso? Porque ninguém me ensinou de forma diferente. Porque essa é a norma dos dias de hoje. Então a gente precisa encarar uma verdade dolorosa. Quando um cara conhece a sua filha, vamos supor, na faculdade, um cara na igreja, um cara no trabalho, e ele começa a se aproximar da sua filha, sem falar com você primeiro, quando ele conquista o coração dela, cria laços profundos emocionais, talvez até físicos mesmo, e só depois vem até você com aquela conversa mole de vim pedir a mão de sua filha em casamento, ele não está pedindo nada. Ele está te encurralando. Ele está dizendo, olha, eu já tenho o coração dela em minhas mãos. Agora você tem duas opções, pai. Ou você aceita o que eu fiz, ou você vai perder sua filha definitivamente para sempre. Se trata de um sequestro emocional, descarado, como se fosse um ultimato cruel, disfarçado de tradição para ficar bonitinho. E o mais doloroso de tudo isso, o mais doloroso é que eu fui esse cara. Eu fiz isso com o pai dela, pai da mulher que hoje é minha esposa. Aquele homem dedicou horas e mais horas, décadas e mais décadas, uma vida inteira dele, protegendo ela, educando essa menina, amando aquela menina com todo o seu coração, noites sem dormir, quando ela estava doente, sempre ali cuidando dela, anos de trabalho duro para dar para ela tudo aquilo que ela precisava, tudo do melhor. E eu simplesmente cheguei do nada e levei o coração dela sem nem pedir licença. Escuta aqui. Se você é um jovem hoje, eu quero te mostrar um caminho melhor. Um homem de verdade, um homem que realmente tem coragem, ele faz diferente. Ele vai primeiro até o pai dela e diz, Senhor, eu estou aqui porque realmente eu respeito o Senhor, a sua família, e eu vim pedir permissão para conhecer ela. Quero conhecer sua filha, quero me aproximar dela com intenções sérias, intenções honrosas. Então, com todo o respeito, eu vim aqui para pedir sua permissão, para conhecê-la. Para conhecê-la. Não estamos nem falando de namoro aqui. E veja, isso não é antiquado, isso é caráter, isso é respeito. E se ele disser sim para você, glória a Deus, você ganhou. Se ele disser não, você vai dizer para ele assim, Senhor, ok, eu creio que Deus está me chamando para me casar com a sua filha. Eu gosto mesmo dela. Eu quero muito ter a honra de conhecer a família, conhecer vocês todos. Mas eu quero te honrar, quero respeitar a sua decisão. Leve o tempo que for, estarei orando a Deus, mas
esperarei por ela, então respeito a decisão do Senhor. Cara, se isso for um plano de Deus para sua vida, Deus vai mover céus e terra, inclusive o coração do pai dela, para que você se case com essa mulher. E olhando para trás, o meu maior arrependimento de todos foi exatamente não ter feito isso. Não ter honrado o homem que criou a mulher que hoje é a minha esposa. Uma mulher incrível. Eu poderia muito bem ter demonstrado desde o início para o meu sogro, pai dela, que eu era um homem de valor, um homem que respeita a autoridade, um homem que ele pode confiar o seu maior tesouro, sabe? Então, pais, acordem, vocês têm todo o direito de conhecer as intenções de qualquer cara que se aproximar da sua filha. E jovens, vocês escutem, o caminho para o coração de uma mulher não começa com cantadas, não começa com presentes, começa respeitando aqueles que amaram ela primeiro. Então quero que você entenda uma coisa que mudou a minha vida para sempre. O amor verdadeiro, ele não rouba. O amor verdadeiro honra. Não deixe que roubem sua filha. E o mais importante, não roube a filha de ninguém. É hora de quebrarmos esse ciclo, é hora da gente ensinar os nossos filhos e filhas como se portar, o que realmente significa respeito e honra, ensiná-los a serem homens e mulheres de respeito. Porque no final das contas, a gente não está falando apenas de tradição, estamos falando de caráter, estamos falando de integridade. E isso, meus queridos, caráter e integridade, isso nunca sai de moda.